Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui diariamente, à exceção dos sábados, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na segunda e última parte desta obra, que trata dos exemplos, e estamos no capítulo 4, quando Kardec nos traz o testemunho dos espíritos sofredores. Nós ontem começamos a ver o testemunho do espírito François Bertin, morreu afogado, foi tido como herói, e o médium tinha evocado um espírito conhecido, o espírito veio dizendo que não conseguia porque haviam outros sofredores que precisavam vir antes. E aí veio a comunicação desse espírito, o qual o médium não conhecia, absolutamente. Depois foram buscadas informações e se descobriu isto, não é? Que realmente havia essa história de que ele havia salvado muitos, então foi tido como herói antes de morrer afogado num desastre marítimo. Então vejamos aqui. Essa é a segunda e última parte desse espírito, não é? 2 meses mais tarde, diz Kardec, em 2 de fevereiro de 1864, se comunicou de novo este mesmo espírito a Ferdinand Bertin. Se comunicou de novo espontaneamente pelo mesmo médium e lhe ditou o que se segue. A piedade que tivestes por meus sofrimentos tão horríveis aliviou-me. Ele pedia preces, lembram? Quem acompanhou ontem? Eu compreendo a esperança. Entrevejo o perdão, mas depois do castigo da falta cometida, sofro sempre. E se Deus permite que durante alguns momentos entreveja o fim da minha infelicidade, não é senão às preces das almas caridosas que ele consegue entrever o fim da sua infelicidade, pelas preces que são feitas a seu favor. Ó esperança, raio do céu, quão benigna és quando te sinto nascer em minha alma. Mas, ai de mim, o abismo se abre, o terror e o sofrimento fazem apagar essa lembrança da misericórdia. À noite, sempre à noite. A água, o ruído das ondas que vão engolir o meu corpo não são senão uma fraca imagem do horror que cerca o meu pobre espírito. Sou mais calmo quando posso estar perto de vós, porque do mesmo modo que um terrível segredo, depositado no seio de um amigo, alivia aquele a quem oprimia, do mesmo modo a vossa piedade, motivada pela confidência de minha miséria, acalma meu mal e repousa o meu espírito. Vossas preces me fazem bem, mas não recuseis. Não mais recuseis, ou seja, não me recusem as suas preces. Não quero mais cair nesse horrível sonho que se faz realidade quando o vejo. Tomai o lápis mais frequentemente. Isso me faz tanto bem em me comunicar por vós. Isso falando com o médium. Daí a alguns dias, aí terminou essa comunicação. E Kardec diz, daí a alguns dias, esse mesmo espírito, tendo sido evocado, então foram 2 comunicações espontâneas, e aqui é a primeira vez que ele é evocado. Numa reunião espírita de Paris, foram-lhe dirigidas as perguntas seguintes, às quais respondeu por uma única e mesma comunicação e por um outro médium, não mais por aquele, as quais as 2 comunicações vieram de forma espontânea. Agora estamos em Paris, na Sociedade Espírita de Paris, não é?
E aí um outro médium o recebe através de uma evocação. Ele é chamado. Que vos levou a se manifestar espontaneamente ao primeiro médium, pelo qual vos comunicastes? É a pergunta que é feita ao espírito. Quanto tempo fazia que estáveis morto quando vos manifestastes? Quando vos manifestastes? Quando vos comunicastes, parecieis incerto se estáveis ainda morto ou vivo, e provastes todas as angústias de uma morte terrível. Agora, dai-nos melhor conta de vossa situação, como é que ele estava agora, não é? E aí ele responde, o espírito, dissestes positivamente que a nossa morte era uma expiação, ou não? Não, ainda é a pergunta de Kardec. Dissestes positivamente que a vossa morte era uma expiação. Quereis nos dizer a sua causa? Isso será uma instrução para nós e um alívio para vós. Por essa confissão sincera, atraireis a misericórdia de Deus que solicitaremos em nossas preces. Ele poderia trazer um ensinamento através do seu testemunho. A resposta. Parece impossível à primeira vista que uma criatura possa sofrer tão cruelmente. Deus, como é penoso ver-se constantemente no meio das ondas em fúria e sentir sem cessar essa amargura, esse frio glacial que aumenta, que oprime o estômago. Mas para que serve sempre vos entreter com tais espetáculos? Não devo começar por obedecer às leis do reconhecimento em vos agradecendo a todos vós que tomais os meus tormentos num tal interesse? Perguntais se me comuniquei muito tempo depois de minha morte? Não posso responder facilmente. Pensai e julgai em que horrível situação estou ainda. Entretanto, fui conduzido para junto do médium, eu creio, por uma vontade estranha minha, e coisa impossível de me dar conta, eu me servi de seu braço com a mesma facilidade com que me sirvo do vosso nesse momento, persuadido de que me pertence o braço. O braço é como se fosse um lápis. Sinto mesmo neste momento que é um gozo bem grande, uma alegria bem grande, assim como uma consolação particular que, logo vai cessar. Mas, ó meu Deus, teria uma confissão a fazer. Terei força para isso? Depois de muitos encorajamentos, o espírito acrescentou: sou bem culpado. O que, sobretudo, me dá pena é que se crê que sou um mártir. Não é nada disso. Numa existência anterior, fiz meter num saco várias vítimas e lançar ao mar. Orai por mim. Numa existência anterior, ele estava num barco, colocou várias vítimas em sacos e jogou-as ao mar. Atou os sacos, jogou-as ao mar, os sacos afundaram e elas se afogaram. E aí nós entendemos a ânsia dele em ajudar e salvar pessoas para que não se afogassem. E conseguiu salvar várias, mas ele mesmo sucumbiu afogado. Depois de muitos encorajamentos, o espírito acrescentou: assim, orai por mim. Aí termina a comunicação dele. E vem então o espírito São Luís, e sobre essa comunicação dá algumas instruções. Vejamos então o que São Luís nos traz de instruções sobre essa comunicação desse homem que foi julgado um mártir, um herói, mas ele sabia que não, que ele estava apenas expiando uma falta do passado, onde ele fizera sucumbir vários
por afogamento, então desta vez ele veio e ele mesmo sucumbiu por afogamento. Diz São Luís: essa confissão será para esse espírito uma causa de grande alívio. Sim, ele foi bem culpado. Mas a existência que acaba de deixar foi honrada. Era amado e estimado por seus chefes. Foi o fruto de seu arrependimento e das boas resoluções que tomou antes de morrer, antes de retornar, não é? E das boas resoluções que tomou antes de retornar à Terra, ou seja, ele se arrependeu no mundo espiritual antes de retornar à Terra. Antes de reencarnar, ele tomou decisões para expiar aquelas questões da encarnação anterior. Ok? Então, não antes de desencarnar, mas antes de reencarnar. Então, ele tomou soluções, decisões, a partir do seu arrependimento, quanto os crimes que praticou na existência antecedente. Então, ele tomou essas decisões antes de reencarnar, quando quis ser humano nesta nova encarnação, tanto quanto foi cruel na encarnação precedente. Acho que conseguiu, não? E diz São Luís: o devotamento do qual deu provas era uma reparação, mas lhe era necessário resgatar faltas passadas por uma última expiação, a da morte cruel que sofreu. Ele mesmo quis se purificar, sofrendo as torturas que fizera outros sofrerem. E notai que uma ideia o perseguia, o lamento de ver que se lhe considerava como um Marte. Ele era considerado como um Marte. Isso fazia sofrer muito, pois ele estava apenas resgatando crimes passados. Não tinha nada de Marte. Crede que lhe será tido em conta esse sentimento de humildade. Doravante, deixou o caminho de expiação para entrar no caminho da reabilitação. Por vossas preces, podeis sustentá-lo e fazê-lo caminhar mais firme e mais seguro. Uma coisa que é bem recorrente aqui nas comunicações e orientações sobre espíritos sofredores é a importância da prece. Vamos sempre buscar orar pelos sofredores, aonde quer que eles se encontrem. Precisam mesmo muito das nossas preces, não é? Nós, então, terminamos aqui a segunda parte do espírito Ferdinand Bertin. Amanhã continuamos com mais um testemunho de espíritos sofredores. Projeto 15 minutos, o céu e o inferno, até lá. Muita paz a todos.